do reino. O rei manifestou quais são os princípios do reino. Nos primeiros capítulos, o rei foi apresentado. Quem é ele, a genealogia dele, como ele começa. Amanhã nós vamos ver como ele é testado, provado, aprovado para começar o seu ministério. Tá? Então por isso nós estamos indo e vindo, mas é isso aí. O rei foi apresentado, o rei falou quais são os princípios do reino. E aqui, quando ele acaba de falar esses princípios, no capítulo 8, versículo 1, Jesus desceu do monte. Grandes multidões o seguiam. Jesus desce do monte. Jesus, no monte, traçou os princípios, deu a nova constituição do reino, deu a nova cultura, mas Jesus não fica no monte. Jesus desce do monte. Aleluia, porque Jesus desce do monte. Ele não ficou só no nível elevado, no nível celestial. Ele quer nos transportar para esse nível, mas aqui no capítulo 8 ele desce do monte e ele vem até as pessoas. O nível do Senhor é muito elevado. O nível do Senhor é muito elevado. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Mesmo aquilo que foi dito aos antigos, as pessoas não conseguiam cumprir. E aí Jesus vem e fala assim, mas eu vos digo, e dá uma tarefa ainda mais difícil. Mas aqui, o rei, ele desce. Ele desce do monte, porque ele quer alcançar os pecadores. E nesse capítulo 8, ele vai curar o leproso, ele vai curar doenças, ele vai expulsar demônio dos endemoninhados. Aqui Jesus, ele vai atrás de pessoas para fazerem parte do seu reino. Quando ele traçou, os princípios do reino, ele falou assim, gente, quem que vai conseguir viver isso? Quem que vai conseguir viver nesse reino? Esse reino tão elevado, celestial, espiritual, parece que não vai ter jeito, mas aqui Jesus, ele não pede, ou ele não exige que nós subamos. O que ele faz aqui é ele descer. Ele desce até nós, desce até os leprosos, desce até os doentes. Então aqui nós vamos ter esse leproso, que se aproxima de Jesus e pede para ser curado. Depois nós vamos ter um centurião, a partir do versículo 5. Esse centurião era um militar, uma pessoa de alta posição. Ele vai e pede para Jesus, Jesus, cure o meu servo, que ele está paralítico, ele está enfermo. Depois nós temos a sogra de Pedro. Então, Jesus vai para a casa do discípulo Pedro, e aí encontra com a mãe, com a sogra dele, doente, com febre, e Jesus a toca e ela é curada. Depois uma multidão segue e Jesus cura muitas enfermidades e expulsa demônios e restaura muitas vidas. Dali Jesus vai para o outro lado do mar, que é o mar da Galileia. Na verdade é um grande lago, não é um mar, é um lago muito grande, que eles chamavam de mar. E ali se levanta uma tempestade, e Jesus está no barco, e no meio daquela tempestade, os discípulos ficam apavorados, e eles acordam Jesus, Jesus, socorre-nos aqui, nós estamos morrendo. E aí Jesus repreende o vento, as águas, o mar, tudo fica tranquilo. Depois Jesus ainda vai para um outro lugar, que é a terra dos Gadarenos. E ali na terra dos Gadarenos saiu um endemoniado.
Jesus expulsa o demônio daquele, acho que eram 2 endemoniados, e eles entram nos porcos, e os porcos se lançam ao mar. Uau! Esse aqui é o resumo do capítulo 8 de Mateus. O que nós vamos aprender, nós vamos ganhar, nós vamos ser iluminados com a palavra do Senhor? Por um lado aqui, tem muitos princípios, nós vamos aprender muitas coisas, e talvez ao longo de tudo isso, cada um de vocês se identifique em algum aspecto, em alguma área, ok? Então, esteja atento, o Senhor vai falar com você, amém? Nós cantamos hoje esse hino, Senhor, que realmente nós queremos ser essa boa terra. Trabalha, Senhor, no meu coração, e que nós vamos ter esse coração nessa noite. Senhor, eu quero que através da sua palavra, o Senhor trabalhe no meu coração. Remove pedras, amém? Remove espinhos, remove terra batida. Eu quero ser uma boa terra para receber a sua palavra. Amém? Então, o que Jesus faz? Voltando lá para o capítulo 8, versículo 1. Jesus começa a fazer aqui um processo de inclusão. Bom, antes de prosseguir, o que nós vamos compartilhar aqui é a mensagem 27, que o irmão Pedro Dong compartilhou, né, dentro dessa sequência de Mateus. Depois vocês podem ouvir lá, tá bom? Vai estar um pouquinho fora da ordem que ele compartilhou, mas é essa mensagem aí, mensagem número 27, ok? Bom, então Jesus aqui, ele começa um processo de inclusão. Ele começa a incluir pessoas no seu reino. E a primeira pessoa que ele vai incluir no seu reino é um leproso. A lepra era uma doença terrível. Tá? Eu vou falar o que significa, e como eu falei, aí você vai trazendo para você, tá ok? Então vamos lá. O leproso, a lepra é uma doença terrível, uma doença sem cura. Na verdade existem vários tipos de lepra, mas ali é uma doença transmissível, incurável. E você vai lá para Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, né? Você vai anotar aí, depois você vai ler. E ali tem a lei sobre o leproso. O que acontecia quando alguém estava leproso, quais eram os sinais de alguém. E na verdade não se sabia se realmente era uma lepra ou não. Então o sacerdote tinha que examinar, ele tinha que ver, saiu uma manchinha na cabeça, uma manchinha na pele, o pelo, né? Lá tem um exemplo, começou a cair o cabelo, não quer dizer que é lepra, né? É antecalvo, calvo para cá, não se preocupa, né? Pode ser que não seja, mas o sacerdote tinha que examinar, para ver se ele estava com lepra ou não. A lepra era uma doença terrível, porque a lei ali determinava que quando se confirmasse que alguém era leproso, ele seria declarado impuro. E o impuro, ele tinha que ser apartado do povo. Ele tinha que viver isolado. Era como se fizessem ali um leprosário. Ele não podia mais estar junto com a sua família. Ele não podia estar mais vivendo de maneira normal na sociedade. Ele era expulso da comunidade. E se alguém, né, ninguém queria se aproximar de um leproso. Igual hoje, né? Alguém está com uma doença contagiosa, todo mundo fica longe, quer ficar longe. Uau, ele está com uma doença contagiosa. Então, naquela época, né, era a lepra. E quando alguém estava com lepra e era imundo, tem um versículo, acho que é o 13:45 de Levítico, ele diz que aquela pessoa ela tinha que gritar.
sou imundo. Então, quando alguém ia se aproximar dele, ele ainda tinha que falar: não chegue perto. Sou imundo. Gente, que terrível. Você já se colocou, não, agora, né? Se coloca no lugar de um leproso. Imundo, rejeitado, abandonado, mandado para o exílio. Que vida tinha uma pessoa dessa? A lepra, ela tem a ver, na Bíblia, está relacionada tanto ao pecado, mas principalmente ao pecado da rebelião. Aqueles que tinham problema com a autoridade de Deus e se rebelaram, eles ficavam, vários deles, na Bíblia, ficaram leprosos. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é o sentimento de rejeição. E ele viver isolado, marginalizado. Isso é uma coisa que dói demais. Dói demais quando você é preterido, você não é escolhido, você não é incluído. Todo mundo sofre com isso. Todos têm o anelo, a necessidade de serem queridos, de serem amados, de amar e ser amado. A lepra, se bem é verdade na Bíblia, só aparece ali a partir de Levítico 13, e depois em Números, quando Miriam ela se torna leprosa, nós podemos dizer que a primeira rebelião foi onde? No Jardim do Éden. Deus criou o homem para viver no Éden. Deus criou o homem para viver no paraíso. O nosso lar é o Éden. Deus nos criou para viver lá. Por isso todos nós temos um anseio e um anelo. Eu quero viver no céu. Eu quero viver num lugar onde não tenha guerras. Eu quero viver num lugar onde não tenha brigas, onde não tenha violência. Eu quero viver num lugar onde não tenha morte, onde não tenha lágrimas. Não é verdade, irmãos? A gente não anela isso? Nós anelamos um lugar onde não tenha dor, onde não mais exista fome, onde não tenha mentira, onde tenha sinceridade, onde tenha paz. E principalmente, um lugar onde tenha a presença de Deus. O homem foi feito para ser feliz. E Deus colocou o homem num lugar maravilhoso, para ele ser feliz. Deus não colocou o homem num lugar ruim, colocou o homem no jardim do Éden. O que significa Éden? Prazer. Essa ideia de que cristão deve ser aquela cara que chupou limão, né? Cara de azedo, cara de sofredor. Isso não é de Deus. Deus nos criou para nós sermos felizes. As pessoas
claro, elas não têm a felicidade, não têm a verdadeira felicidade, elas vivem em função de momentos felizes, de pequenas alegrias. Elas se programam, por exemplo, uma época como essa, né? Muita gente, eu vou comprar isso, comprar aquilo, fazer essa comida, né? Um irmão me falou essa semana, irmão, eu já encomendei um carneiro. Uau! É um carneiro, vai ser recheado com finas ervas, assado, né? E vai vir toda a minha família aqui e nós vamos, né, estar juntos. Bom, né? São momentos felizes, momentos em família, né? Não é ruim isso não, você desejar esses momentos, é muito bom. Porque Deus, Ele colocou esse anelo no nosso coração. Nós fomos feitos para estar lá no Éden, em paz, com a esposa, amém? Com Deus. Os animais não eram violentos, não tinha, né, leão que matava a pessoa, não, é tudo maravilhoso ali. Deus nos fez para isso. Mas, por um ato de rebelião, o homem, o ser humano, né? O homem e a mulher, o ser humano ali, o casal inicial, eles anelaram ter uma vida independente de Deus. Uma vida onde eu sou o dono do meu nariz, eu quero fazer o que eu quiser, a vida é minha e eu faço o que eu quero. Então, nesse sonho, né, de viver independente de Deus, ser como Deus, de ter o controle da minha vida na minha mão, nós sofremos muito com isso hoje. Todo mundo quer ter total controle da sua vida, contra todas as variáveis que possam aparecer. Eu quero me cuidar, eu quero me proteger para que nada me afete. A gente quer a nossa vida sob total controle, e aí as coisas saem do controle. Mas o desejo lá era esse, resultado dessa rebelião. O homem foi expulso. Ele foi exilado. Ele perdeu o seu lar. Lar doce lar. Fora daqui. Não pode mais voltar aqui. Por isso, desde aquela época, a humanidade está vagando, querendo voltar para casa. Por isso, todos nós, olha só, nós temos um anelo. Lar doce lar, não é verdade? Todo mundo quer ter uma casa, mas não uma casa somente, um lar. Claro, casa todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter casa própria, né? É verdade? Nem que seja para pagar em 20 anos, mas eu quero minha casa. Sim, todo mundo quer casa. Mas no fundo, qual é o anelo? O anelo é, eu quero ter um lar. Lar doce lar. Um lugar de paz, de tranquilidade, onde eu me sinta bem, me sinta amado e acolhido. Alguém uma vez disse um poeta disse, lar é um lugar onde, quando eu quiser voltar, vão ter que me receber. Quer dizer, o lar seu é onde você é acolhido. Às vezes você apronta, mas você volta para casa. E na casa é recebido, é acolhido.
Às vezes apanha, mas entra em casa. Amém! Esse é o nosso lar. Vocês percebem que o ser humano, ele vive procurando esse, uma vez o Pedro Long falou, Shangri-La, né? Um Shangri-La, aquele lugar imaginário, de felicidade, né? Todo mundo quer voltar para esse lugar. Aí você constrói um monte de coisas, você faz um monte de coisas, você planeja e tal. E qual é o resultado sempre? A hora que você consegue as coisas, você se decepciona. Ou então, o prazer acaba. Ai, encontrei com uma pessoa essa semana, meu sonho é ter uma chácara. Eu quero uma chácara, eu quero morar numa chácara, né? E tal. Ainda é um sonho. Mas eu tenho certeza, a hora que ele conseguir a chácara, tiver na chácara, dali a pouco, ele vai perceber que ali não é o lar dele. Você vê que na Bíblia, a humanidade vive constantemente exilada e querendo voltar para o lar. Abraão anelava um lar, anelava uma cidade que tem fundamentos. Caim, quando matou o seu irmão, o que aconteceu? Foi exilado, perdeu a presença de Deus e andou vagando. E assim, as pessoas estão vagando por causa da rebelião. E a rebelião, a raiz dela é: eu sou capaz. Eu não quero me sujeitar a Deus. Eu quero fazer a minha vida do meu jeito. Aí está a raiz da rebelião. Eu posso mais, eu consigo mais. E é significativo que a primeira pessoa que Jesus encontra para curá-lo é um leproso. É um rebelde. Um pecador. E quando, aleluia, Jesus desce do monte para encontrar os leprosos. E aquele leproso, ele se aproxima de Jesus, adora e fala: Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Para ele, Jesus não falou. Mas a primeira, claro, depois falou, mas a primeira coisa que Jesus faz é: estende a mão. Estende a mão e toca. Sabe o que é isso? O acolhe. Meu filhão, você estava fora de casa, perdido, hein? Imaginem o sofrimento daquele homem, vivendo exilado, marginalizado, como tantas pessoas hoje. Mas Jesus, num ato maravilhoso, ele vai, estende a mão e toca num leproso. Tocou num leproso. Ele nunca poderia imaginar aquilo. E Jesus disse: quero sim. Eu quero sim. Fica limpo. Irmãos, o Senhor, Ele está falando conosco nessa noite. Eu quero te curar. Amém. Fica limpo. Desse seu sentimento de rejeição, de não acolhimento.
No mesmo instante ele ficou limpo. Versículo 4. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Por um lado, ele tinha que cumprir aquela oferta de acordo com a lei, mas aqui também tem um significado. Porque o sacerdote é que examinava a pessoa e falava assim: isso aqui não é lepra. Pode continuar vivendo a sua vida normal aqui. Ou então, não, isso aqui é lepra. Você tem que ir lá para fora. Se apresentar ao sacerdote também significava: volte à sua vida em comunidade. Volte para o seu povo. Volte para a sua família. Volte para o seu pai. Volte para a sua mãe. Volte para os seus irmãos. Ou volte para os seus filhos. Você está curado. Aleluia! Irmãos, o Senhor está nos trazendo de volta para casa. Olha só. Jesus curou o leproso. Na sequência, aparece um centurião. Esse centurião era um chefe, militar de 100 soldados. Se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o meu servo está em minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá. Eu vou curá-lo. Sabe por quê? Porque eu desci do monte para fazer isso. Eu não fiquei lá no monte, não. Eu desci do monte. Porque eu quero pessoas para o meu reino. E eu não estou procurando as pessoas boazinhas. Eu estou procurando os pecadores. Estou procurando os leprosos, os enfermos, até os endemoniados. Eu estou atrás deles. Porque eu quero pessoas para o meu reino. Não importa como eles estejam, não importa como eles sejam, eu quero salvá-los. Eu quero curá-los. E aí, então, Jesus disse que ia curá-lo. E aquele centurião diz: Senhor, não precisa. Gente, seria uma honra, né? Jesus vai na sua casa, né? Mas ele diz: não precisa. Basta o Senhor falar uma palavra. E ele vai ser curado. Porque eu estou sujeito à autoridade, eu tenho pessoas debaixo da autoridade, e basta uma palavra. Eu falo vai, ele vai. Eu falo vem, ele vem. Eu falo faça, ele faz. E eu creio que você, Jesus, é Senhor. Você fala e a sua palavra tem poder. O Senhor tem autoridade e o Senhor tem poder. Fala e vai ser feito. Aí Jesus ficou admirado, falou: gente, que fé! Que fé tem ele! Aqui eu não encontrei alguém com tanta fé. E quando o Senhor diz para ele: olha, vai lá, né, pode ir, e seja feito conforme a tua fé, ou conforme o que você crê. E aconteceu. Olha só, o Senhor tem poder, mas o que Jesus falou para ele foi: que faça-se conforme a sua fé, ou feito conforme você crê. Se ele não cresce, o servo dele não ia ficar curado. Mas ele creu. Jesus tem poder, mas você precisa crer. O Senhor pode curar, mas nós precisamos crer. Não é, Itamar? Você creu. E o Senhor se operou. O Senhor se manifestou. Irmão, nós vamos crer que o Senhor, não só que o Senhor pode, mas que o Senhor quer.
Você viu que lá com o leproso foi a mesma coisa? Jesus falou, se você quiser. Jesus falou, eu quero. Crer que o Senhor pode é uma coisa, crer que o Senhor quer é outra coisa. Eu creio que Ele pode, eu creio que Ele quer, e eu creio que Ele vai fazer. Irmãos, é o poder da palavra. E o Senhor então curou. E aqui é interessante porque com esse centurião, veja só, o centurião era um gentil. O leproso era um judeu. Jesus quer salvar todas as pessoas. Ele quer salvar judeus, Ele quer salvar gentios, Ele quer salvar pessoas boas, Ele quer salvar pecadores, Ele quer salvar os malvados, os bonzinhos, Ele quer salvar os limeirenses, amém? Quer salvar os paulistas, Ele quer salvar os cariocas, gente, amém? Deus quer salvar todas as pessoas. Senhor Jesus. Mas aí, o Senhor disse algo tremendo. Falou, olha, vamos lá, versículo 11, perdão. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o Senhor estava mostrando a recompensa do reino. Quem vive hoje a realidade do reino, e a realidade do reino se vive pela fé, um dia vai reinar com o Senhor, vai estar à mesa com o Senhor e desfrutar do Senhor eternamente. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou te levar para casa. Amém! Eu vou te levar para o lar. Você vai estar comendo comigo na mesa. Todos os dias. Ó Senhor Jesus. Quem quer estar na casa com o Senhor? Todos os dias. Irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. Eu viajando muito, viajando muito por muitos países, muitos lugares. E é interessante como a gente vai para cada cidade, para cada região. E as comidas são variadas. Claro, algumas são muito boas, outras são um pouco estranhas, Mas, assim, viajando, você vê uma variedade imensa. E olha que eu não fui, Acho que eu fui porque, sei lá, 20% dos países, Mas, assim, regiões. Mas cada lugar que você vai, você descobre coisas novas, comidas novas, novas maneiras de fazer as coisas, comidas saborosas. Se essa terra que é tão limitada tem tantas coisas para nós desfrutarmos, imagine o que é estar desfrutando de Deus pela eternidade. Ele é insondável, inescrutável. Irmão, você não cabe na sua mente quantas coisas Deus tem, quantas coisas Ele é. E nós vamos desfrutar isso pela eternidade. E Coríntios diz que jamais entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, vai ser demais. Por isso eu quero estar no reino, na mesa, com o meu Senhor, desfrutando dele, reinando com ele, e dali por toda a eternidade. E isso nós vamos conseguir pela fé.
No terceiro encontro, Jesus vai para a casa dos seus discípulos. Jesus vai para a casa do Pedro, né? Eu acho que lá em Marcos fala, quem que era o irmão do Pedro? Era o André? Era o André, né? Então, Jesus, ele foi para a casa do Pedro e do André. Irmãos, olha aqui a importância de nós irmos para casa. Jesus, ele andava com os seus discípulos, ele ia para a casa deles, ele os visitava, ele se importava com as pessoas. Nós vamos retomar as reuniões de casa, os grupos familiares. E o que o Senhor tem mostrado para nós é isso, nós vamos realmente estreitar esses laços, né, entre nós. Esses laços de irmandade, de edificação, de fortalecimento mútuo. E as reuniões de casa vão servir para isso. Então Jesus foi para casa. Ele não ficava num templo pregando, ele ia para casa. Foi lá para a casa do Pedro, do André. E lá, quem estava doente? A sogra. Aí, não vamos fazer nenhuma piadinha de sogra, tá, gente? Amém? As sogras são amadas, queridas, preciosas. Jesus se importa com as mulheres. Amém? Jesus ama as mulheres. E ali tinha uma mulher doente. Jesus toca nela. Ela estava com febre. Muitas pessoas com febre naquela época morriam porque não tinha antibiótico. A pessoa teve febre, alguma infecção, terminava morrendo. Então ela estava com febre e Jesus tocou nela e ela foi curada. Existe um sentido profético também disso, né? Tá certo? Mas nós não vamos entrar nisso agora. No versículo 16, ao cair da tarde, aqui é outro evento, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Olha só, ao cair da tarde. Vejam aqui tudo que Jesus fez nesse dia. Jesus trabalhou bastante, hein? Trabalhou muito. No final da tarde, Jesus devia estar cansado. Mas Jesus, ele não parou. Ele continuou curando. Ele continuou expulsando os demônios. E como ele fazia isso? Ele fazia com o poder da sua palavra. Versículo 17. Para quê? Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Vamos ler juntos. Ele mesmo de novo. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Irmãos, quem foi expulso da presença de Deus? Fomos nós, não é? Mas o Senhor, quando ele foi crucificado, ele tomou sobre ele as nossas dores. Ele foi crucificado fora da cidade. Sabe o que significava isso? A cidade, o povo daquela cidade disse: Jesus, nós não gostamos de você. Jesus, nós odiamos você. Nós não queremos nada com você.
Vocês podem imaginar a dor da rejeição? A dor de ser expulso, de ser rejeitado. Jesus não tinha feito mal para ninguém. Ele só fez o bem. Ele foi justo. Aí ele foi crucificado, expulso lá fora. E a dor foi tanta que Jesus gritou no seu último momento e disse: Deus meu, por que você me abandonou? A dor do abandono é terrível. Jesus foi rejeitado, ele foi abandonado. Sabe por quê? Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido? Esse é o Salmo 22:1, que é profético, né? De quando ele falou lá nos evangelhos. Irmãos, sabe por que ele tomou tudo isso? Para que você pudesse ser curado. Às vezes eu falo assim, ninguém me entende. Você já disse isso? Ninguém me entende, ninguém me compreende. Jesus, ele sofreu as nossas dores. E na cruz ele tomou sobre ele todo o castigo que era para nós. Sabe para quê? Para nos curar e nos abrir o caminho de volta para casa. Senhor Jesus. No versículo 18, muita gente ao redor foi lá, se aglomerou para ver Jesus. E um escriba, ali ele encontra o escriba. E esse escriba falou: mestre, eu vou te seguir. Para onde quer que o senhor vá, eu vou te seguir. Jesus, ele disse no versículo 20, olha, você sabe, raposa tem toca, ave tem ninho, mas eu, filho do homem, não tenho casa, eu não tenho lar. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Meu amigo, você está falando que você quer me seguir. É muito bom isso. Mas você sabe o que significa me seguir? Sabe o que é esse sentimento de às vezes ser rejeitado? Esse sentimento de às vezes ser abandonado? Então, outro dos discípulos lhe disse, versículo 21, deixa ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não é que Jesus aqui não queria que se honrasse pai e mãe. Não é isso. Ele queria sepultar o pai dele. O que Jesus aqui estava dizendo, deixa o morto espiritual sepultar o morto físico. O que eu estou te dizendo aqui é que eu tenho um propósito, agora estou focado, meu ministério é curto e eu preciso de gente comprometida. Então, nós não vamos perder tempo. Está disposto? Então o Senhor fala, você quer me seguir? Muito bom. Mas eu vou te explicar como é que vai ser. E aí você vai tomar a sua decisão.
Irmãos, nós precisamos tomar a nossa decisão. O Senhor não obriga ninguém a segui-lo. O Senhor não obriga ninguém a nada. Mas nós precisamos tomar uma decisão de seguir o Senhor. E esse caminho é difícil, por isso a partir do versículo 23, de maneira resumida, Jesus ele entra no barco. Olha Jesus novamente no barco. E ali, quando ele entra no barco, se levanta uma grande tempestade. Toda vez que nós formos fazer a vontade de Deus, pode ter certeza, vai ter trovoadas. Não pensemos, quando eu me consagro para o Senhor, agora eu vou servir o Senhor, aí vai ficar tudo maravilhoso, vai dar tudo certo, vai tudo conspirar para o meu bem. Não. Não tenhamos essa ilusão. Quando nós decidirmos entrar no barco, o barco é a igreja, o barco é a vida da igreja. Você entra no barco, você começa a viver a vida da igreja, pode ter certeza que vai vir tempestade. No seu clássico, Dom Quixote, Miguel de Cervantes, ele... Pedro, tinha lá, como é que chama o ajudante dele? Sancho Panza, E ele fala, olha, os cachorros estão latindo. E ele diz, se os cachorros estão latindo, é sinal de que estamos avançando. Então é isso aí, irmãos. Quando nós vamos servir o Senhor, sempre haverá lutas, dificuldades, oposição, resistência, críticas. Não tem problema. Nós estamos no barco. Nós só temos que ter medo de estar no lugar errado. Mas, se nós estamos no lugar certo, não tenha medo. Aí, eles estavam no barco, a tempestade se armou, e eles gritaram. Começaram por acordar Jesus. Senhor, Senhor, salva, não, estamos aqui perecendo. Jesus falou assim, vocês são medrosos, pessoas de pouca fé. No versículo 26. Mas no 27, não, isso aí continuando. Levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, tudo ficou calmo. Irmãos, vai dar certo. Irmãos, está tudo certo. Tem dificuldades, mas vai dar certo. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Jesus está na vida da igreja. O Senhor está conosco. Deus está comigo. Deus está conosco. Amém. Muito bem, vai muito bem. Estou no barco, tudo vai muito bem. Aleluia. Amém. Mesmo eu desafinando aqui, vai dar tudo certo. Amém. Passa o temporal, Irmãos, nós estamos no barco, estamos na vida da igreja. Se você tiver qualquer dificuldade, pula para dentro do barco. Amém? Aqui tem Jesus. Aí, para concluir, a partir do versículo 28, quando Jesus chegou à outra margem, terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos.
Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, levantou tempestade, logo apareceu uns demônios no caminho, furiosos. Você não vai passar. Nós não vamos deixar você passar. Irmãos, esse é um sinal. É um sinal de que nós estamos no caminho. Aí, Jesus... Bom, e eles ainda gritam, né? Com Jesus, ainda fala de tempo e tal. O que acontece, irmãos? O Senhor desceu do monte e começou a expansão do reino. O reino começou a expandir. E o Senhor começou a colocar dentro do seu reino leprosos, pessoas com febre, né? Paralíticos, quem mais? Endemoniados, todo tipo de doença, lunático, começou a colocar todo mundo dentro. O reino começou a expandir. E o diabo ele não vai ficar feliz com isso. Ele começa a levantar oposição, tempestade, aqui se levantam até os demônios, né? Tudo isso se levanta para quê? Para impedir que o reino avance. E sabe o que é interessante nessa última passagem? As pessoas dessa cidade, depois que Jesus expulsou os demônios entraram nos porcos, os porcos foram ao mar claro, acabou com o ganha-pão deles. Eles viviam de criar porcos, acabaram os seus porcos. Aquela cidade, eles foram lá e falaram: Jesus, vai embora daqui. Jesus, nós não queremos você nesse lugar. Vai embora. É isso mesmo? Lá o versículo é o 34. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Vai, puxa, a cidade toda saiu para se encontrar com Jesus, coisa boa? Não. Ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Quando o evangelho avança, nem todos recebem. Muitos rejeitam o evangelho. Muitos rejeitam Jesus. Na verdade, a maioria rejeita Jesus. A maioria não quer saber de Jesus. Numa época como essa, que não é o aniversário de Jesus, né, gente? A gente sabe que não é o aniversário de Jesus. Mas o mundo comemora como se fosse o aniversário de Jesus. Só que no aniversário de Jesus que o mundo comemora, eles lembram mais do Papai Noel e do presente do que de Jesus. Jesus está fora, em todo sentido. O mundo rejeita Jesus. Então, quando o reino expande, muitos não aceitam. E agora eu quero concluir trazendo essa aplicação para nós. Amém? O que nós vimos no capítulo 8? Jesus incluiu, Jesus trouxe, ou queria trazer e trouxe alguns para o seu reino. Incluiu leprosos, paralíticos, o centurião, um gentil, incluiu doentes, pessoas com febre, endemoniados. Jesus, ele desceu. E a aplicação para nós é essa. Irmãos, nós também
precisamos descer. Nós também precisamos praticar a palavra. O Senhor Jesus, Ele era poderoso em palavra e obra. Na verdade, diz ao contrário, né? Ele é poderoso em obra e palavra. Em Atos 7 diz que Moisés era um homem de Deus. Ele era poderoso em palavra e obra. Jesus desceu. Nós precisamos descer. Quer dizer, nós, irmãos, diante de tudo que o Senhor tem falado para nós, não podemos ser só os que falam, só os que ensinam, ou só os que aprendem a palavra. Nós precisamos ser aqueles que praticam, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que apacentam as pessoas, aqueles que cuidam dos irmãos, aqueles que cuidam dos novos e cuidam dos antigos, aqueles que não são egoístas, aqueles que se dão, aqueles que se preocupam pelo próximo, que está preocupado com o crescimento espiritual do irmão, da irmã, aquele que está preocupado com o estado dos irmãos. Aquele irmão está bem, aquela irmã está bem, aquele não está bem, estamos orando, vou orar por ele, vou orar por ela. Não só quando ele está bem fisicamente, mas principalmente emocionalmente, espiritualmente. Os irmãos estão bem, não estão bem? Eu sinto falta dos irmãos, não sinto falta de ninguém. A verdadeira felicidade, está quando nós cuidamos dos outros. A verdadeira alegria e felicidade é quando eu não sou egoísta, egocêntrico, mas eu sou altruísta. Não egoísta, mas altruísta. Quer dizer, eu penso no outro, eu penso no próximo. Então, Jesus, Ele desceu. Nós precisamos também descer do monte. O rei desceu do monte. Nós descemos do monte. E cooperamos com o Senhor. Talvez você não seja um evangelista. Ok? Eu posso dizer de mim, eu não sou um evangelista. Tem irmãos e irmãs que são evangelistas. Você conhece algum irmão, irmã que é evangelista? Irmão que está pregando o evangelho, encostou nele, pá. Olha, uma vez lá no Peru, tínhamos uma situação com um irmão que tinha vários problemas. Mas põe problema nisso. Muito problema. Olha, era... Jesus, não vou nem falar, mas eram coisas até graves. Mas sabe o que ele tinha uma coisa? Ele era louco pelo evangelho. E aí uma vez a gente parou para olhar assim, irmãos, direta e indiretamente, mais da metade da igreja aqui foi ele que trouxe. E olha que a igreja tinha uns 250 irmãos. Eu falei assim, esse irmão é evangelista. Eu não sou evangelista como ele. Deus talvez não me deu esse dom. Mas não é por isso que eu não vou pregar o evangelho. E não é por isso que eu não preciso ter a experiência de evangelizar.
Porque essa missão que Deus deu é para todos nós. A missão de evangelizar, de levar o evangelho, de pregar o evangelho, é de todos nós. Ninguém deve ficar de fora disso. Então, em termos de hoje, eu não sou um comportor dinâmico. Ok, você não precisa ser um comportor dinâmico. Não precisa, né? A gente vai deixar de ser arquiteta para ser comportora dinâmica. Não, pode ser um dia, não sei, mas quer dizer, esse não é o seu chamado, né? Tá certo? Você não tem esse dom. Mas a experiência de evangelizar você tem. De orar pelas pessoas. Assim, né, como você saiu, né, aqueles 2 sábados atrás, você, Silene, foram lá, oraram por aquelas mulheres, e você viu que coisa maravilhosa aconteceu ali, né, aquela conexão de Deus. Então, pregar o evangelho é uma coisa, é uma incumbência, é uma missão que Deus deu para todos nós. Mesmo que eu não seja esse comportor dinâmico, esse evangelista. Da mesma forma, apacentar as pessoas, todos nós podemos cuidar de alguém. Todos nós podemos alimentar alguém, apacentar alguém. Amém? Senhor Jesus. Então, vamos pedir para o Senhor nos curar. Amém? Que o Senhor nos cure. Amém? Da nossa lepra, da nossa paralisia, da nossa febre, da nossa indiferença. Como nós cantamos hoje, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Um coração que ama as pessoas, um coração que ama o próximo. E aí, irmãos, quando o Senhor nos cura do nosso egoísmo, eu quero garantir para vocês, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer está em Deus. Amém? Que o Senhor nos transforme. Queria concluir, nós vamos cantar um hino, chama Transformados de Glória em Glória. Amém? Enquanto os irmãos se preparam para cantar, vamos ficar em pé, nós vamos orar. Amém? Senhor Jesus.